E aí, pessoal? No primeiro vídeo, nós falamos de algo essencial. O desejo sexual não foi criado por Deus como um agrado sensorial entre os cônjuges, ou como um luxo do corpo para tornar a vida mais prazerosa. Não, ele carrega um peso muito, muito maior, ele carrega responsabilidade. E aqui emana a pergunta que nos conduz à reflexão atual. E se não houvesse procriação? Deus ainda assim teria criado o desejo sexual com essa mesma intensidade, impetuosidade? Se o objetivo fosse apenas o prazer ali, apenas os dois corpos trocando sensações, faria sentido que esse desejo fosse tão mais avassalador, mais forte do que todos os outros, todos os demais, do que a fome, do que o descanso, do que qualquer lazer, do que qualquer impulso humano natural? E a resposta mais honesta é provavelmente não. Não porque o desejo sexual ele é elevado, porque ele sustenta também algo elevado, que aí entra Schopenhauer, a continuidade da vida, da espécie. Ele envolve o amor, diferente de Schopenhauer aqui, a gente acredita no carinho, na entrega, na comunhão, mas sobretudo ele envolve o mistério da geração. Não como um mandamento explícito, quando Deus fala, olha, é uma. Vai lá e multiplicai-vos. Porque a vontade humana já cumpre isso. A vontade sozinha já empurra a história para frente. Não é necessário nenhum mandamento. Agora, com isso em mente, precisamos retroceder antes da queda. E aqui eu trouxe outras ponderações e reflexões interessantes e esdrúxulas. Se Adão e Eva pecaram, por que os seus descendentes tiveram que pagar o preço? Eles nem tinham nascido ainda. E aqui emana outra pergunta, e ainda mais delicada. Adão e Eva poderiam ter tido filhos antes do pecado? Por que não tiveram? Porque se a resposta fosse não, eles não poderiam ter filhos antes, então o desejo sexual estaria desde a origem vinculado ao pecado ou a algo não tão puro. Mas se a resposta for sim, e tudo indica que seja, então o desejo foi criado puro, totalmente puro, santo em sua origem. O pecado, na verdade, ele não cria o desejo, ele o desordena. Então imaginemos esse seguinte cenário. Olha só, Adão e Eva, eles geram filhos antes da queda. Eles têm filhos lá, diversos filhos. Filhos nascidos de uma humanidade perfeita, ainda íntegra. E depois, só depois, ou qualquer filho de Adão e Eva, qualquer um deles, vai lá e come do fruto proibido. Duas pessoas, por exemplo, três pessoas vão lá e comem. O que aconteceria com os demais que não comeram, mas que vivem ali na terra? Esses cairiam que comeram. A ruptura com Deus seria real. Mas aqueles filhos ou aquelas pessoas não herdariam a culpa pessoal do ato, pois não participaram da escolha. Mas ainda assim é um cenário esdrúxulo. Viveriam num mundo que começaria a se romper, porque o pecado não é apenas uma culpa moral, ele é uma fratura ontológica. Ele atinge o chão, o ar, o tempo. E isso nos leva a algo central. Porque atualmente para o homem, o pecado, está apenas um passo. Aqui está uma diferença crucial entre os homens e os anjos. Porque para o anjo pecar, ele precisa atravessar um abismo. Ele precisa ir conscientemente contra Deus, sem ignorância, sem fragilidade nenhuma corporal, sem confusão nenhuma interna. É uma rebelião totalmente lúcida, sem fraqueza nenhuma. Para o homem, não. Para o homem, basta apenas um passo. Porque o pecado, de fato, está à porta. Deus disse isso para Caim.
E o homem, ele caiu e depois da queda, tudo nele, tudo foi afetado. O corpo, a vontade, os impulsos, o desejo. Não porque o desejo seja mal em si, mas porque agora ele perde o seu eixo. Ele já nasce inclinado, como uma chama que queima mais ali para o lado do que para cima. Usemos esse exemplo. E então emerge a pergunta que quase nunca fazemos: como seria o plano divino se não houvesse a queda? Eu comecei a ponderar sobre isso. No mundo sem queda, não haveria conflito entre desejo e razão. O homem poderia crescer, multiplicar-se, dominar a terra, sem explorá-la. Ele desejaria, mas sem destruir. Não precisaria acumular, poderia possuir, ter bens, mas sem acumular ambição. Ter filhos aqui não seria um risco, mas seria uma extensão natural da harmonia, algo totalmente benéfico. Não haveria mortes, assassinatos, roubos, inveja, maldade, luta, né? Principalmente por dinheiro, poder, o prazer desenfreado também, cobiça é cobiça. Porque hoje quase toda desgraça humana passa por dois caminhos: ou pelo dinheiro ou pelo impulso sexual desordenado. E no vídeo anterior eu fiz uma breve menção em relação à substância entorpecente. As drogas entram depois como um remédio artificial, uma tentativa desesperada de anestesiar uma dor que nasceu depois, geralmente depois desses dois excessos. Antes da queda, o desejo não seria um vício que nasce conosco. Ele seria uma força obediente à razão e ao amor. Hoje ele já nasce pedindo controle, pedindo um freio, pedindo uma direção. Mas mesmo sem a queda, emerge outra pergunta inquietante. O ser humano, ele poderia pecar contra Deus sem comer aquele fruto proibido? Ele poderia. Os anjos não comeram aquele fruto, muito embora vai ter um grande teólogo já falecido que vai dizer que os anjos desceram e comeram, né? Mas biblicamente não, é uma conjectura dele. Mas ainda assim eles pecaram. Logo, a possibilidade do pecado sempre existiu, porque a liberdade é real. Mas sem a queda, o pecado não seria hereditário, não seria estrutural, não estaria entranhado na carne. E então alguém poderia objetar: e se não houvesse a queda, a humanidade cresceria indefinidamente, 7, 8 bilhões de seres humanos na Terra, sem falar do Sol, que um dia sua combustão vai acabar. Deus já sabia disso. E aqui entramos no terreno do mistério. Talvez Deus expandisse a Terra, porque Deus tem poder. E se o Sol ele fosse... poderia também estender a combustão do Sol sem problema nenhum. Talvez a realidade fosse transformada, né? Talvez o próprio tempo tivesse outra textura. O Sol que hoje se consome não seria então um problema, porque a criação não estaria condenada à entropia. A morte, como a conhecemos, ela não reinaria. Mas tudo isso não aconteceu, porque houve um passo, apenas um passo. E é aqui que este vídeo se fecha, aqui que se concentra o seu desfecho, né? O pecado para o homem não exige um abismo, ele exige apenas um pequenino descuido. Por isso a vigilância é tão central na vida humana, não porque sejamos maus por essência, mas porque somos frágeis por condição.